Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Eu sou Marcos Antônio Ferreira, dono de 6 fazendas entre Goiás e Tocantins, 15 máquinas colheitadeiras e uma conta bancária que não me deixa dormir melhor. Faz 3 anos que perdi meu filho. Ele não chegou a nascer. Helena, minha esposa, estava de 7 meses quando tudo desmoronou. Pré-eclâmpsia fulminante, disseram os médicos. Perdi os 2 numa noite só. Ela na mesa de cirurgia, ele sem nunca ter respirado. Desde então, minha vida virou rotina vazia. Acordo às 5 da manhã, tomo café preto, olho os relatórios, dou ordens pelo rádio e saio de caminhonete pelas estradas de terra que cortam minhas propriedades. Helena costumava ir comigo. Sentava no banco do carona com aquela barriga linda, cantarolando baixinho, apontando para as araras que cruzavam o céu. Agora o banco fica vazio. Só poeira entrando pela janela e o ronco do motor preenchendo o silêncio. Naquele dia era terça-feira, meio de outubro. O calor subia da terra como vapor de panela. Eu tinha saído da Fazenda São José rumo à Fazenda Esperança, nome irônico, eu sei, para conferir a cerca nova que os peões estavam levantando. A estrada de eucaliptos que divide as 2 propriedades é reta, comprida, e naquele horário do meio-dia costuma estar deserta. O asfalto antigo treme com o calor, criando aquelas miragens de água que nunca existem. Foi quando vi, no acostamento, a uns 200 metros à frente, havia algo que não deveria estar ali. Parecia uma estrutura de metal, um cubo escuro, fora do lugar. Diminuí a velocidade, franzindo os olhos contra o sol. Meu coração começou a bater mais forte, daquele jeito que o corpo sente o perigo antes da cabeça entender. Cheguei mais perto. Não era um cubo qualquer, era uma jaula. Vergalhões soldados enferrujados do tamanho de um caixote de mercadoria. E dentro dela, de joelhos no chão de terra seca, estava uma moça. Jovem. Não devia ter mais de 25 anos. Cabelo escuro grudado no rosto suado. Vestido encardido. E uma barriga, meu Deus, uma barriga enorme de grávida, talvez de 7 ou 8 meses. Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, cheios de desespero e vergonha misturados. As mãos dela agarravam as grades, os dedos brancos de tanta força. Pisei no freio. A Hilux derrapou um pouco na brita do acostamento. Desliguei o motor. O silêncio explodiu nos meus ouvidos. Só o canto estridente das cigarras e o vento quente soprando pela janela aberta. Desci da caminhonete com as pernas tremendo. Não sei se era medo, choque ou raiva, talvez tudo junto. Calma, falei, me aproximando devagar, as mãos levantadas para mostrar que não era ameaça. Eu sou fazendeiro daqui da região, vim te tirar daí. Ela soltou um som que era meio choro, meio suspiro de alívio. Por favor. A voz dela saiu rouca, rachada. Faz 2 dias. Disseram que iam voltar. Não voltaram. 2 dias. Sob aquele sol escaldante. Sem água. Sem sombra. Grávida. Senti uma onda de náusea subir pela garganta. Como é seu nome? Perguntei, me ajoelhando na frente da jaula para ficar na altura dos olhos dela. Ana, ela sussurrou. Meu nome é Ana. Ana, eu vou te tirar daqui agora. Pode confiar em mim. Ela assentiu, mas vi o medo ainda grudado nela, como se confiar fosse um luxo que ela não podia mais se dar. Examinei a jaula. A portinhola estava trancada com um cadeado velho, grosso, de ferro fundido, o tipo que não cede fácil. Corri até a caçamba da caminhonete e peguei minhas ferramentas. Pé de cabra, alicate, marreta. Voltei decidido. A primeira martelada no cadeado fez um barulho seco que ecoou pela estrada vazia. O ferro nem tremeu. A segunda também não.
Ana me olhava com aquela mistura de esperança e desespero, a mão apoiada na barriga, como se tentasse proteger o bebê do barulho. Segura firme, falei, mais para mim do que para ela. Foi na quinta martelada que ouvi. O ronco de um motor, vindo da curva atrás de mim. Ana arregalou os olhos. Eles, sussurrou, a voz sumindo. Eles voltaram. Virei a cabeça e vi a caminhonete escura surgindo na curva, levantando poeira, acelerando na nossa direção. Senti o suor frio descer pelas costas. Não tinha tempo. Ana, escuta! Falei rápido, a voz firme. Eu não vou deixar ninguém te levar, entendeu? Ninguém! Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Levantei a marreta de novo. Dessa vez, não mirei no cadeado. Mirei na argola que prendia ele ao vergalhão. Bati com tudo. Uma vez, duas, três. A ferrugem chorou. A argola tremeu. A caminhonete estava a 50 metros. Bati de novo. Estalo. A argola se partiu. Sai! Gritei, arrancando o cadeado e abrindo a portinhola. Ana se arrastou para fora, tropeçando, as pernas fracas, depois de 2 dias ajoelhada. Segurei ela pelo braço e a puxei em direção à Hilux. Entra, deita no banco de trás e não levanta a cabeça. Abri a porta traseira, empurrei ela para dentro com cuidado, mas com pressa. Tranquei todas as portas e corri para o lado do motorista. A caminhonete escura freou atrás da minha, levantando uma nuvem de poeira. 2 homens desceram, bonés sujos, camisas abertas. Um deles tinha uma cicatriz grossa no rosto. O outro era mais novo, magro, nervoso. Larga a mercadoria, coroné! Gritou o da cicatriz, vindo na minha direção. Mercadoria. Ele tinha chamado Ana de mercadoria. Senti uma raiva tão pura que minha visão escureceu nas bordas. Liguei o motor da Hilux. O da cicatriz acelerou o passo, a mão indo para a cintura. Vi o reflexo do sol no metal. Faca. Engatei a ré. Pisei fundo. A caminhonete pulou para trás, levantando brita e poeira. Girei o volante, a traseira derrapou, quase acertando o homem da cicatriz. Ele pulou para o lado, gritando. Engatei a primeira, virei o volante para a pista e acelerei. Pelo retrovisor, vi os 2 correndo de volta para a caminhonete deles. Eles vinham atrás, e assim começou a perseguição mais longa da minha vida. Continua no capítulo 2. Continua capítulo 2. A perseguição. A Hilux rugiu na estrada. Meu pé afundou no acelerador. O velocímetro subiu. 80, 90, 100 quilômetros por hora. O asfalto velho trepidava sob os pneus. Pelo retrovisor, vi a caminhonete escura colada atrás de mim, a uns 50 metros, buzinando sem parar, os faróis piscando como olhos de bicho raivoso. Ana, você tá bem? Gritei, sem tirar os olhos da estrada. Tô sim. A voz dela vinha fraca do banco de trás. Minha mente trabalhava rápido. Aquela estrada ia dar numa bifurcação dali a uns 8 quilômetros. Para a esquerda, rumo ao vilarejo de Três Marias, onde tem um posto da Polícia Militar. Para a direita, rumo à minha fazenda Esperança, onde tenho seguranças, câmeras e gente. A fazenda era mais perto, 3 quilômetros, talvez 4. Mas aqueles homens estavam armados e desesperados. Gente desesperada faz loucura. Olhei de novo no retrovisor. A caminhonete tinha se aproximado, 20 metros agora. O da cicatriz estava na janela do carona, gritando alguma coisa que eu não conseguia ouvir, fazendo gestos com a mão, provavelmente mandando eu parar. Eu conheço cada curva, cada buraco, cada lombada dessa estrada. Ela foi asfaltada nos anos 80 e nunca mais recebeu manutenção direito. Sei onde o asfalto está quebrado, onde tem brita solta, onde a pista estreita. Vinha a primeira curva fechada. A curva do açude velho, que desce numa ladeira e vira bruscamente para a esquerda, contornando um barranco. Muita gente já capotou ali. Tirei um pouco o pé do acelerador, desci a marcha, deixei o motor fazer o freio. Minha Hilux é velha, mas é preparada. Suspensão reforçada, pneus bons, motor revisado a cada 3 meses.
Já a caminhonete deles parecia uma lata velha, balançando torta na traseira. Entrei na curva com firmeza. O volante vibrou na minha mão. A traseira derrapou só um pouco, mas eu corrigi rápido, mantendo o controle. Saí da curva acelerando de novo. Olhei no retrovisor. A caminhonete deles entrou rápido demais. Vi a traseira dela se abrir, os pneus cantando no asfalto. O motorista tentou corrigir, mas exagerou. A caminhonete saiu da pista, as rodas da direita pegando o acostamento de brita. Por um segundo achei que iam capotar, mas o motorista era bom. Conseguiu trazer de volta para o asfalto, embora tivesse perdido uns bons 50 metros de distância. Respirei fundo, ganhei tempo, mas não muito. Ana, segura firme aí atrás, avisei. Vai chacoalhar. Tá bom. A voz dela estava mais firme agora, como se o movimento da caminhonete tivesse acordado alguma coisa dentro dela. A bifurcação estava aparecendo no horizonte. Uma placa verde desbotada indicava 3 Marias, 12 quilômetros para a esquerda e Faz, Esperança, 3 quilômetros para a direita. Diminuí um pouco a velocidade, como se estivesse em dúvida. Pelo retrovisor, vi a caminhonete acelerar, tentando me alcançar antes da bifurcação. 60 metros, 50, 40. Esperei. 30 metros. Virei bruscamente para a direita, para a estrada de terra que leva à fazenda. A Hilux derrapou, levantando uma cortina de poeira vermelha que engoliu tudo. Ouvi buzina, freada brusca, gritos. Pelo retrovisor empoeirado, vi a caminhonete deles passar reto pela bifurcação. Não conseguiram frear a tempo. Eles foram uns 200 metros à frente antes de parar. Acelerei na estrada de terra, a Hilux pulando nos buracos, as molas gemendo. Aguenta, Ana, mais um pouco. 2 quilômetros. A poeira subia atrás de mim como fumaça. Eu conhecia cada metro daquela estrada. Sabia onde tinha pedra solta, onde tinha vala, onde podia acelerar e onde tinha que maneirar. Olhei no retrovisor de novo. A caminhonete escura tinha voltado e entrado na estrada de terra. Eles estavam vindo, mas agora eu tinha vantagem. Uns 300 metros, talvez mais. A porteira da Fazenda Esperança apareceu à frente. 2 colunas de concreto, um arco de ferro com o nome da fazenda soldado e a porteira de madeira aberta. José Carlos, meu capataz, estava lá com outros 2 peões, provavelmente esperando eu chegar para a vistoria da cerca. Buzinei 3 vezes. Nosso sinal de emergência. José Carlos olhou, viu a caminhonete atrás de mim e entendeu na hora. Gritou alguma coisa para os peões. Um deles correu para a guarita. Entrei na fazenda derrapando, freei em frente ao barracão principal. Desci da Hilux, abri a porta de trás. Ana estava deitada, as mãos na barriga, o rosto pálido. Vem rápido. Estendi a mão. Ela se mexeu devagar, gemendo baixinho. Estava fraca, muito fraca. Ajudei ela a sair. Passei o braço dela pelos meus ombros e a carreguei meio que no colo, até a porta do barracão. A caminhonete escura chegou na porteira, mas José Carlos e os peões já tinham se posicionado, com ferramentas na mão, enxadas, pás, pedaços de pau. Não eram armas, mas mandavam uma mensagem clara. O da cicatriz desceu, gritando: "Essa mulher é nossa! Traz ela aqui, coronel, ou vai ter problema!" José Carlos deu um passo à frente. "Aqui é propriedade privada e o patrão já ligou para a polícia. Vocês têm 2 minutos para sair antes da viatura chegar." Era mentira. Eu ainda não tinha ligado, mas a ameaça funcionou. O da cicatriz cuspiu no chão, xingou baixo e voltou para a caminhonete. O motorista deu ré, virou e saiu levantando poeira. Mas eu sabia que eles não tinham desistido. Só estavam recuando, por enquanto. Entrei no barracão com Ana nos braços. Deitei ela num sofá velho que fica no canto do escritório. Peguei uma garrafa de água da geladeira pequena. "Bebe devagar", falei, ajudando ela a sentar um pouco. Ana bebeu como se fosse a primeira água da vida dela. Escorreu pelo queixo, molhou o vestido sujo. Ela não se importou. "Obrigada."
sussurrou a voz embargada. Brigada. Peguei meu celular e liguei para o comandante da PM de Três Marias, capitão Augusto Freire. Ele me conhece há anos. Sou doador do batalhão, ajudo com combustível, equipamento, cesta básica para as famílias dos policiais. Capitão, é o Marcos Ferreira. Tenho uma emergência na Fazenda Esperança. Encontrei uma moça grávida trancada numa jaula na estrada. 2 homens armados tentaram impedir o resgate. Estou com ela aqui agora, mas eles podem voltar. A voz do capitão ficou séria na hora. Marcos, segura firme. Estou mandando 2 viaturas agora. 15 minutos, no máximo 20. Não sai daí. E mantém a porteira vigiada. Pode deixar. Desliguei. Olhei para Ana. Ela tinha fechado os olhos, a respiração pesada, a mão ainda apertando a barriga. Ana, a polícia vem vindo. Você está segura agora. Ela abriu os olhos devagar e pela primeira vez vi algo além do medo naquele olhar. Vi esperança. Continua no capítulo 3. Continue. Capítulo 3. As feridas invisíveis. Enquanto esperávamos a polícia, pedi para José Carlos trazer toalhas limpas, mais água e alguma comida leve. Ele voltou com tudo em 5 minutos. 2 toalhas de banho, 3 garrafas de água gelada, pão de queijo ainda morno que a cozinheira da fazenda tinha feito pela manhã e um prato de frutas. Ana devorou o pão de queijo com uma fome que doía de ver. As mãos tremiam enquanto levava a comida à boca. Entre uma mordida e outra, ela bebia água em goles rápidos. Devagar, pedi, sentando numa cadeira velha de madeira ao lado do sofá. Devagar, Ana. Você tem tempo agora. Ela diminuiu o ritmo, mas os olhos continuavam vidrados na comida, como se a qualquer momento alguém fosse arrancar tudo da mão dela. Fiquei em silêncio, observando. Tinha arranhões nos braços dela, hematomas roxos e amarelados nas pernas. O vestido estava rasgado na altura do ombro. E tinha algo nos olhos dela, uma quebra, um medo que ia além da jaula e do sol escaldante. Era o tipo de medo que mora dentro da pessoa. Há quanto tempo você está nessa situação? Perguntei, tentando manter a voz calma, sem parecer invasivo. Ana parou de comer. Olhou para o pão de queijo na mão, depois para mim. 3 meses, respondeu a voz baixa. Talvez 4. Eu perdi a conta dos dias. 3 meses. Senti um aperto no peito. Como foi que você... Comecei. Mas ela interrompeu. Me enganaram, disse ela, a voz ficando mais firme, como se contar fosse uma forma de tirar o veneno de dentro. Eu estava morando em Palmas, trabalhando num restaurante. Salário ruim, dividindo uma kitnet com outras 2 meninas. Quando descobri que estava grávida, o pai da criança sumiu. Simplesmente pegou as coisas e sumiu. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Eu não tinha ninguém. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai, ele bebe. Não serve nem para ele mesmo. Imagina para ajudar alguém. Fiquei desesperada, sem dinheiro, sem apoio, grávida e sozinha. Ana bebeu mais água, a mão tremendo. Aí apareceu uma mulher no restaurante. Disse que conhecia um lugar que ajudava mães solteiras, que tinha trabalho, moradia, comida. Parecia coisa de igreja, sabe? Aqueles lares de acolhimento. Ela era bem vestida, falava bonito, tinha um carro bom. Me passou um cartão com endereço e telefone. Você foi, completei, já imaginando o resto. Fui, Ana confirmou, a voz amarga. Que idiota eu fui. Me encontrei com ela num posto de gasolina aqui perto na BR. Ela estava com um homem. Disse que era o coordenador do projeto. Eles me ofereceram suco. Lembro de ter bebido. E depois eu acordei num quarto escuro, trancada, com outras 2 mulheres. Uma mais velha, outra mais nova que eu. As 2 grávidas também. Fechei os olhos por um segundo, tentando controlar a raiva que subia. Eles me bateram,
Ana continuou, a voz quebrando. Toda vez que eu chorava, ou gritava, ou tentava fugir, eles me batiam. Diziam que eu tinha virado mercadoria deles agora, que eu devia dinheiro. Dinheiro de quê? Eu não pedi nada. Eles me drogaram, me roubaram e ainda diziam que eu devia. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. As outras duas, elas sumiram, uma depois da outra. Nunca mais vi. Fiquei sozinha naquele quarto por semanas. Comida estragada, água suja, sem banho. Até que um dia eles me colocaram num carro, me levaram por horas e me jogaram naquela jaula na estrada. Por quê? Perguntei, a voz rouca. Por que na estrada? Ana encolheu os ombros. Ouvi eles falando alguma coisa sobre entrega, que alguém ia buscar, que eu valia muito dinheiro por causa do bebê. Bebê saudável, mãe jovem. Disseram que se eu não ficasse quieta, iam matar a criança na minha frente e me jogar para os porcos. Levantei da cadeira, as mãos tremendo de raiva. Caminhei até a janela do barracão, olhei para a estrada de terra. José Carlos e os peões ainda vigiavam a porteira, atentos. Ana, virei para ela, a voz firme. Isso acabou. Você não volta para aquele lugar. Você não volta para aquelas pessoas. Eu te dou minha palavra. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de uma esperança frágil demais, fácil de quebrar. O senhor não me conhece, sussurrou. Por que está fazendo isso? A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Olhei para Ana, para aquela moça destruída, grávida, abandonada pelo mundo, e de repente vi Helena. Vi minha esposa na mesa de cirurgia, os médicos correndo, as máquinas apitando e eu do lado de fora sem poder fazer nada. Lembrei de segurar o corpinho pequeno e roxo do meu filho, ainda morno, sem vida. Lembrei de enterrar os dois num mesmo caixão, porque Helena tinha pedido isso em vida. Se algo acontecer comigo e com o bebê, nos enterra juntos. Assim ele não fica sozinho. Porque, respondi, a voz embargada, eu perdi meu filho antes dele nascer. E minha esposa junto. Faz 3 anos. E desde então, eu não sei mais quem eu sou. Só sei que quando vi você naquela jaula, vi uma chance de fazer algo certo. De não deixar mais uma mãe e um filho serem roubados do mundo. Ana começou a chorar. Não aquele choro contido, entalado na garganta, mas um choro solto, de quem finalmente podia se quebrar na frente de alguém. Sentei no sofá ao lado dela e, sem pensar muito, segurei a mão dela. Era pequena, calejada, cheia de arranhões. Você vai ficar bem, falei. Seu bebê vai nascer bem e vocês dois vão ter uma vida. Eu prometo. Ela apertou minha mão com uma força que não parecia caber naquele corpo magro. Eu nem sei seu nome, disse ela entre soluços. Marcos, respondi. Marcos Antônio Ferreira. Obrigada, Marcos, sussurrou Ana. Obrigada por me ver. Aquelas palavras me acertaram como um soco no peito. Me ver? Quantas pessoas passam pela estrada todos os dias e não veem nada? Quantos viram aquela jaula e aceleraram, fingindo que não era com eles? Quantos ouviram gritos e fecharam as janelas? Eu quase fui um desses. Quase. O som de sirenes cortou o silêncio da fazenda. As viaturas da PM chegaram, levantando poeira vermelha. Capitão Augusto desceu com outros 3 policiais, todos armados, sérios. Marcos! O capitão apertou minha mão com firmeza. Cadê a moça? Aqui dentro. Ela tá bem, mas precisa de médico. Augusto entrou no barracão, olhou para Ana com a expressão dura de quem já viu muita miséria. Senhorita, meu nome é Capitão Augusto Freire. A senhora tá segura agora. Vamos levar a senhora para o hospital, fazer uns exames, e depois a senhora vai me contar tudo com calma. Pode ser? Ana assentiu, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Marcos, você vem com a gente prestar depoimento, disse Augusto, e me mostra onde estava essa jaula. Assenti. Ajudei Ana a se levantar. Caminhamos até a viatura. Ela entrou no banco de trás, acompanhada por uma policial feminina.
Entrei na minha Hilux e segui as viaturas de volta para a estrada de asfalto. O sol já começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Aquele pôr do sol que Helena tanto amava. Quando chegamos no local da jaula, ela ainda estava lá. O cadeado quebrado no chão, a portinhola aberta, os vergalhões enferrujados brilhando sob o sol poente. Augusto desceu, examinou tudo com atenção, tirou fotos, fez anotações, chamou a perícia. Isso aqui é coisa de quadrilha, disse ele, a voz sombria. Tráfico de pessoas. Provavelmente tráfico de bebês também. Já tivemos denúncias, mas nunca conseguimos pegar. Agora, com o depoimento dela, com essa jaula, com as provas, a gente vai pegar esses desgraçados. Tem que ser rápido, avisei. Os dois que vieram atrás de mim sabem onde eu moro. Podem voltar. Augusto me olhou com seriedade. Vou deixar uma viatura na sua fazenda até isso se resolver. E vou pedir apoio da Polícia Federal. Isso aqui é grande, Marcos. Você não faz ideia do tamanho do que você descobriu. Voltei para a fazenda, já era quase noite. José Carlos e os peões tinham acendido os refletores do pátio. Uma viatura da PM ficou estacionada na frente da porteira. Entrei em casa, a casa grande da fazenda, com suas paredes brancas, telhado vermelho e varanda comprida. Há 3 anos, eu não entrava no quarto que foi de Helena. Mantive tudo do jeito que ela deixou, as roupas no armário, o perfume na penteadeira, a foto do ultrassom do nosso filho colada no espelho. Naquela noite, eu entrei, sentei na beira da cama, passei a mão no lençol florido que ela escolheu. O cheiro de lavanda ainda persistia, fraco, mas ali, Helena, falei para o silêncio. Hoje eu salvei uma mãe e um bebê. Não sei se isso apaga alguma coisa. Não sei se isso serve de alguma coisa. Mas eu precisava que você soubesse. Eu parei o carro. Eu não passei reto. O silêncio me respondeu. Mas dessa vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de algo que eu não sentia há anos. Paz. Continua no capítulo 4. Continue, capítulo 4. A tempestade e o parto. Nos 3 dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. A Polícia Federal assumiu o caso. Agentes de terno apareceram na fazenda, fizeram perguntas, coletaram provas, montaram um dossiê. Ana foi levada para um hospital em Palmas, onde passou por exames completos. O bebê estava saudável, milagrosamente. Ela estava desidratada, desnutrida, com anemia severa, mas nada que o tratamento não pudesse reverter. Eu visitei Ana todos os dias. Levava frutas, sucos naturais, algumas roupas novas que mandei minha secretária comprar. No começo ela ficava tímida, falava pouco, como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Mas aos poucos começou a se abrir. Me contou mais sobre a vida dela, como tinha deixado o interior do Maranhão aos 18 anos, fugindo de um pai violento, como tinha se virado em Palmas com trabalhos informais, como tinha sonhado em estudar enfermagem, mas nunca tinha sobrado dinheiro. E me contou sobre o pai da criança, um rapaz que conheceu no restaurante, que prometeu mundos e fundos, que desapareceu no momento que ela disse estar grávida. Eu fui trouxa, disse ela numa dessas visitas, olhando pela janela do hospital. Acreditei em palavra bonita. Achei que ele ia ficar. Você não foi trouxa, respondi sentado na cadeira ao lado da cama. Você quis acreditar em algo bom. Isso não é fraqueza, Ana. Isso é coragem. Ela me olhou com aqueles olhos escuros ainda fundos, mas não mais vazios. O senhor é estranho, sabia? Disse ela com um meio sorriso. Rico, dono de tudo isso, e fica aqui conversando comigo como se a gente fosse, sei lá, gente igual. A gente é gente igual, respondi. Eu tenho mais dinheiro, mais terra, mais dor, solidão, perda. Isso não respeita a conta bancária. Ana ficou quieta por um momento, pensativa. O senhor deve sentir muita falta dela, da sua esposa. Sinto, admiti, a voz pesada. Todos os dias. Tem momentos que eu acordo e esqueço que ela se foi. Aí vem tudo de uma vez, como uma paulada no peito.
E o bebê? O senhor chegou a ver? Engoli seco. Ninguém nunca tinha me perguntado isso tão direto. Vi, respondi. Ele era perfeito. Pequenininho, roxinho, os dedinhos todos formados. Segurei ele nos braços antes do enterro. Pedi desculpa por não ter conseguido salvá-lo. Ana estendeu a mão e segurou a minha. A dela estava quente, viva. Não foi culpa sua, disse ela firme. Igual não foi culpa minha ter caído numa armadilha. A gente carrega culpa de coisas que não são nossas. A gente precisa devolver isso para o mundo e seguir. Aquela moça de 25 anos, destroçada pela vida, estava me ensinando algo que eu não tinha aprendido em 3 anos de terapia. Sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você vai ser uma mãe incrível, Ana. Ela sorriu de volta. Tomara, porque eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Na quinta-feira de manhã recebi a ligação do capitão Augusto. Marcos, conseguimos identificar os 2 homens. A caminhonete era roubada, mas as digitais bateram com fichas criminais. Tráfico, sequestro, estelionato. Já mandamos os mandados de prisão, com sorte pegamos eles até o fim do dia. E a mulher? A que recrutou a Ana? Ainda não identificamos, mas a Ana vai fazer um retrato falado hoje. E estamos investigando uma rede maior. Pode ter mais vítimas, muitas mais. Desliguei e senti um misto de alívio e revolta. Quantas Anas estavam espalhadas por aí, presas, drogadas, vendidas? À tarde, fui ao hospital de novo. Quando cheguei no quarto, Ana não estava. Uma enfermeira me explicou que ela tinha sido levada para fazer exames de ultrassom de controle. Sentei na sala de espera, folheando uma revista velha sem ler nada. 15 minutos depois, Ana voltou numa cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira. Mas havia algo diferente no rosto dela. Estava pálida, mais pálida que o normal. Ana? Levantei rápido. O que foi? A enfermeira respondeu por ela, a voz profissional mais preocupada. O bebê está em posição anômala e com batimentos irregulares. O médico quer internar ela hoje mesmo. Pode ser que tenha que fazer cesárea de emergência ainda essa semana. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não de novo. Ana segurou minha mão com força. Marcos, eu tô com medo. Eu sei, respondi, tentando manter a voz firme. Mas você não tá sozinha. Eu vou ficar aqui, o tempo que precisar. Ela foi internada naquela mesma tarde. O médico obstetra, Dr. Renato, um homem de uns 50 anos com cara de cansado, me explicou a situação com franqueza. O bebê está em sofrimento. Pode ser consequência da desnutrição, do estresse extremo que ela sofreu. Vamos monitorar de perto. Se piorar, fazemos a cesárea imediatamente, mesmo ela estando só com 36 semanas. É prematuro, mas viável. Passei a noite no hospital. Trouxeram uma poltrona reclinável para o quarto. Ana dormia e acordava, dormia e acordava. Cada vez que ela gemia de dor, eu levantava, segurava a mão dela, falava que estava tudo bem, mas não estava. Na sexta-feira de manhã, às 6h15, Ana acordou gritando. Marcos! Marcos! Alguma coisa está errada! Corri até a cama. O lençol estava molhado, a bolsa tinha estourado. Apertei o botão de emergência. Enfermeiras entraram correndo. Dr. Renato chegou em menos de 3 minutos, ainda colocando o jaleco. Perdeu líquido, disse uma enfermeira. Dr. Renato examinou rápido, a expressão fechada. Preparar para cesárea, agora. Meu coração disparou. Doutor, ela vai ficar bem? Vamos fazer o possível. Mas o senhor não pode entrar na sala. Regulamento. Eles levaram Ana numa maca. Ela me olhou por cima do ombro, os olhos arregalados de medo. Marcos, eu vou estar aqui, gritei. Eu não saio daqui, Ana. Pode confiar. As portas da sala de cirurgia se fecharam e eu fiquei sozinho no corredor vazio. Sentei no chão frio, encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Não de novo, Deus, não de novo. As lembranças vieram como avalanche. O corredor de outro hospital, as portas de outra sala de cirurgia.
A espera, a demora, o médico saindo com aquela expressão: "Sinto muito, Sr. Marcos, fizemos tudo o que podíamos." Apertei os punhos até as unhas marcarem a palma da mão. A respiração estava curta, o peito apertado. Quanto tempo tinha passado? 15 minutos? Meia hora? 1 hora? Não sei. De repente, ouvi um choro, pequeno, agudo, forte, um choro de bebê. Levantei num pulo. As portas se abriram. Uma enfermeira saiu com um embrulho de panos brancos nos braços. "É uma menina", disse ela sorrindo. "Pequena, mas com pulmão bom. Escuta só." E o choro continuava. Aquele choro furioso de quem chega ao mundo contra todas as probabilidades. "E a Ana?" Consegui perguntar, a voz tremendo. "Está bem. Cansada, mas bem. Perdeu um pouco de sangue, mas nada grave. Ela é forte." Minhas pernas bambaram. Sentei na cadeira mais próxima, as mãos no rosto. Chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de dor, de tudo junto. A enfermeira se aproximou. "Quer segurar?" Eu posso?" "A mãe ainda está na sala. Ela pediu para você ficar com a neném enquanto isso." Estendi os braços. A enfermeira colocou o embrulhinho nos meus braços. Era tão leve, tão pequena, a pele rosada, os olhinhos fechados, o choro já diminuindo, como se soubesse que estava segura. "Oi, pequena", sussurrei, a voz embargada. "Bem-vinda ao mundo. Você não sabe, mas é uma guerreira, igual sua mãe." A bebê apertou meu dedo mindinho com a mãozinha minúscula. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim que estava quebrada há 3 anos começou a se colar de volta. Não estava curado. Talvez nunca estivesse, mas estava vivo. Continua no capítulo 5. Continue. Capítulo 5. Raízes novas. Ana ficou internada por 5 dias. A bebê, que ela batizou de Helena Maria em homenagem à minha esposa, ficou na UTI neonatal por 72 horas, mas depois foi liberada para o quarto com a mãe. Era pequena, 2 quilos e 400 gramas, mas saudável. Os médicos disseram que foi sorte. Mais alguns dias naquela jaula, mais alguns dias sem água e comida, e a história teria sido outra. Eu passei esses 5 dias entre o hospital e a fazenda. Trazia comida caseira para a Ana. A cozinheira da Fazenda Esperança, Dona Lourdes, fazia caldos, sopas, mingaus, tudo caprichado. Levava roupinhas para a bebê, fraldas, lenços, coisas que eu mesmo ia comprar na cidade, meio perdido entre as prateleiras, sem saber direito o que escolher. Uma vez, a vendedora da loja riu de mim. "Primeira vez comprando para bebê, moço?" "É", respondi sem jeito. "Tô meio perdido aqui." "Deixa eu te ajudar", ela disse, pegando um carrinho. "Vamos começar pelo básico." Saí de lá com 3 sacolas cheias e uns R$2.000 a menos na conta. Mas não me importei. Quando voltei ao hospital e mostrei tudo para Ana, ela começou a chorar. "Marcos, você não precisa fazer isso tudo." "Eu sei que não preciso", respondi sentando na beirada da cama. "Mas eu quero. Deixa eu fazer isso, Ana, por favor." Ela me olhou com aquele jeito dela, entre agradecida e confusa, como se ainda não entendesse por que um estranho estava fazendo tanto por ela. "Você não é estranho mais", ela disse, como se tivesse lido meu pensamento. "Você é... sei lá. Você é importante para mim. E para Helena." O nome da bebê saindo da boca dela ainda me apertava o peito. Mas não era uma dor ruim. Era uma dor que lembrava que eu tinha amado, que ainda podia amar. No 4º dia recebi outra ligação do capitão Augusto. "Marcos, pegamos os 2. Foram presos ontem à noite numa pousada em Araguaína. Não reagiram. Agora estão cantando que nem passarinho. Entregaram a mulher que recrutava as vítimas, entregaram os compradores, entregaram a rede toda. Isso vai dar em pelo menos 20 prisões. E as outras vítimas, as mulheres que estavam com a Ana?" Silêncio pesado do outro lado da linha. "Uma foi encontrada, viva, mas em estado grave. A outra, ainda estamos procurando." Fechei os olhos.
Pelo menos uma sobreviveu. Pelo menos uma. Ana vai ter que testemunhar? Vai. Mas a gente protege ela. Pode ficar tranquilo. Esses caras não vão sair tão cedo. E quando saírem, vão ser velhos. Desliguei e voltei para o quarto de Ana. Contei as novidades. Ela ouviu em silêncio, embalando Helena nos braços. Eles vão pagar, disse ela, a voz firme. Eu vou fazer eles pagarem por tudo. E eu acreditei nela. No sexto dia, Ana e Helena receberam alta. Doutor. Renato me chamou no corredor antes da liberação. Senhor Marcos, posso falar com o senhor? Claro. Ele me levou até uma sala reservada, fechou a porta. A Ana não tem para onde ir. Ela mesma me contou. Não tem família, não tem casa, não tem emprego. E agora tem uma bebê prematura que vai precisar de acompanhamento médico constante pelos próximos 3 meses. Eu sei que o senhor tem ajudado, mas é uma situação delicada. Eu sei, respondi. O senhor tem algum plano? Alguma instituição para onde encaminhar ela? Respirei fundo. A verdade é que eu já tinha pensado nisso. Tinha passado as últimas noites acordado pensando nisso. Doutor, eu tenho 5 casas de caseiro vazias nas minhas fazendas. Vou oferecer uma para ela. E vou dar um emprego para ela também, algo leve que ela possa fazer com a bebê por perto. Ela disse que sempre quis estudar enfermagem. Vou pagar o curso. E enquanto ela estuda, ela fica na fazenda com tudo que precisar. Dr. Renato me olhou por um longo momento. O senhor é um homem bom, Sr. Marcos. Não sou não. Respondi, sincero. Só sou um homem que teve uma segunda chance de fazer o certo. Voltei para o quarto. Ana estava vestindo Helena com uma das roupinhas novas, um macacãozinho amarelo com desenho de girassol. Ana, posso falar com você? Ela levantou os olhos, ainda meio desconfiada. 3 meses de inferno tinham ensinado ela a desconfiar de qualquer oferta. Eu sei que você não tem para onde ir agora. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. E eu tenho casas vazias na fazenda. Queria te oferecer uma. Não é favor. É uma oportunidade. Você fica lá, cuida da Helena, se recupera. E quando estiver pronta, se quiser, pode trabalhar comigo. Tem sempre serviço na fazenda. Escritório, cozinha, gestão. E eu pago seu curso de enfermagem. Integral. Ana me olhou sem dizer nada. Os olhos encheram de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz quebrando. Por que você se importa tanto? Porque, respondi sentando ao lado dela. Quando eu vi você naquela jaula, eu vi uma chance de salvar alguém que eu não consegui salvar antes. E agora, vendo você com a Helena, eu vejo que a vida ainda dá voltas. Que ainda existe bondade. Que ainda existe recomeço. Ana soluçou, segurando Helena contra o peito. Eu não sei nem como te agradecer. Não precisa agradecer, só aceita. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quando eu me formar, eu trabalho de graça na sua fazenda por 1 ano, para compensar tudo que você fez. Sorri. Fechado. Naquela tarde, levei Ana e Helena para a Fazenda Esperança. A casa que escolhi para elas ficava a uns 300 metros da sede, cercada de jabuticabeiras e pés de manga. Tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma varanda pequena com rede. Nada luxuoso, mas era limpa, arejada, segura. Dona Lourdes e as outras mulheres da fazenda já tinham preparado tudo. Lençóis limpos na cama, geladeira abastecida, um berço de madeira que pertenceu ao filho de um dos caseiros, reformado e pintado de branco. Ana entrou devagar, olhando tudo como se fosse um palácio. É sério isso? Perguntou, a voz baixa. É sério, respondi. Bem-vinda para casa. Ela se virou para mim, com Helena nos braços, e pela primeira vez desde que a conheci, sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro, que iluminou o rosto cansado dela. Obrigada, Marcos, de coração. Obrigada. Saí da casa e voltei para a sede. José Carlos me esperava na varanda. Patrão, a moça vai ficar aqui mesmo? Vai.
E o pessoal? O que eu falo? Fala a verdade, que ela foi vítima de um crime, que está sob minha proteção e que qualquer um que faltar com respeito vai ter que lidar comigo. Pode falar isso? José Carlos sorriu de lado. Pode deixar, patrão. O recado vai ser dado. Entrei em casa, tomei um banho demorado, coloquei uma roupa limpa. Quando olhei no espelho, vi um homem diferente, ainda cansado, ainda marcado, mas não mais oco. Pela primeira vez em 3 anos, entrei no quarto de Helena. Minha Helena. Sem sentir que estava sendo esmagado pela dor. Sentei na cama, peguei a foto do ultrassom que estava colada no espelho. Amor, falei baixinho. Hoje eu trouxe uma mãe e um bebê para casa. A bebê tem o seu nome. Ana quis homenagear você. Acho que você ia gostar dela. É forte, corajosa, não desiste fácil. Igual você era. Pousei a foto de volta no lugar. Eu ainda sinto sua falta todos os dias. Mas hoje, pela primeira vez, eu senti que a vida pode ser boa de novo. Que dá para continuar. Que dá para cuidar, para proteger, para amar. Saí do quarto e deixei a porta aberta. Foi um gesto pequeno, mas significava tudo. Continua no capítulo 6. Continua. Capítulo 6. O despertar do coração. Os primeiros meses foram de adaptação. Ana se instalou na casinha com Helena e aos poucos foi ganhando cor no rosto, peso no corpo, vida no olhar. Dona Lourdes a adotou como se fosse filha, ensinando receitas, levando quentinhas, cuidando da bebê quando Ana precisava descansar. Eu visitava todo dia. No começo, usava desculpas, trazer alguma coisa, verificar se estava tudo bem com a casa, levar brinquedos para Helena. Mas a verdade é que eu só queria estar perto, daquela moça que estava renascendo, daquela bebê que chorava alto e mamava com vontade, daquela vida que teimava em florescer mesmo depois do inferno. Ana começou a trabalhar no escritório da fazenda 3 manhãs por semana, fazendo organização de documentos, arquivos, contas simples. Levava a Helena num carrinho adaptado e a bebê dormia ao lado dela enquanto trabalhava. Ninguém reclamou. Pelo contrário, Helena virou mascote da fazenda. Os peões paravam para fazer careta, Dona Lourdes disputava colo com as outras mulheres, e até José Carlos, durão de pedra, derretia quando a menina agarrava o dedo dele. Uma tarde, 2 meses depois da alta, Ana me procurou na varanda da sede. Eu estava tomando café, olhando o sol descer atrás dos eucaliptos. Marcos, posso sentar? Claro, empurrei uma cadeira para ela. Ana sentou, meio tímida ainda, as mãos entrelaçadas no colo. Eu queria te contar uma coisa. Pode falar. Ela respirou fundo. Eu me inscrevi no curso de técnica em enfermagem. Começa mês que vem, são 2 anos. Você ainda topa pagar? Claro que topo, respondi sem hesitar. Aliás, já transferi a primeira parcela ontem. Ana arregalou os olhos. Como assim? Eu nem tinha confirmado ainda. Eu sabia que você ia confirmar. Você não é de desistir. Ela baixou os olhos, mas viu o canto da boca tremendo num sorriso. Obrigada, Marcos, por tudo. Por me salvar. Por cuidar da gente. Por acreditar em mim quando eu nem acreditava mais. Você se salvou sozinha, respondi. Eu só dirigi a caminhonete. Ana levantou os olhos e havia algo diferente ali. Algo que me fez o coração acelerar. Não foi só a caminhonete, disse ela, a voz suave. Você me deu um lugar, me deu dignidade, me deu esperança. Fazia tanto tempo que ninguém olhava para mim e via uma pessoa. Só via problema, ou peso, ou mercadoria. Você sempre foi pessoa, Ana, desde o primeiro segundo. Ficamos em silêncio, ouvindo o canto das cigarras e o vento nos eucaliptos. Tinha algo no ar, algo que eu não conseguia nomear, mas que estava ali, pulsando entre nós. Ana se levantou. Bom, eu vou voltar. A Helena vai acordar daqui a pouco e eu ainda preciso fazer a janta. Ana,
Chamei antes que ela saísse. Sim, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar. Ela sorriu. Eu sei. Naquela noite, deitado na cama, fiquei olhando para o teto. Minha cabeça era um turbilhão. Eu não conseguia parar de pensar em Ana, no jeito que ela sorria agora, no jeito que ela segurava Helena com tanto carinho, no jeito que ela tinha me olhado na varanda. Balancei a cabeça. Que absurdo, pensei. Ela era 20 anos mais nova que eu. Tinha acabado de sair de um trauma horrível. Eu era o homem que a salvou. Seria aproveitamento, seria errado, seria... Mas meu coração não ligava para a lógica. O curso de Ana começou. Toda terça e quinta ela ia para a cidade assistir aula. Eu ofereci o motorista da fazenda para levar, mas ela fez questão de pegar ônibus. Preciso de independência, disse. Então eu comprei uma cadeirinha nova para Helena e paguei uma moça do vilarejo para cuidar da bebê enquanto Ana estudava. Nos fins de semana, Ana e eu começamos a ter um costume. Depois do almoço, ela vinha até a sede com Helena. Sentávamos na varanda e conversávamos. Sobre tudo. Sobre a vida dela antes do sequestro. Sobre minha vida com Helena. Sobre os planos dela para o futuro. Sobre minhas fazendas, meus arrependimentos, minhas saudades. Foi num desses fins de semana, 4 meses depois da chegada dela, que tudo mudou. Era um sábado de tarde, céu azul, calor suave, ventinho bom. Helena dormia no carrinho ao lado da cadeira de Ana. Eu tinha acabado de contar uma história de quando eu e Helena viajamos para o Pantanal e quase fomos atacados por uma onça. Ana riu, aquela risada gostosa, solta, que tinha voltado aos poucos. Você devia escrever um livro, sabia? Tem cada história. Ninguém ia ler, brinquei. Eu ia. Nossos olhos se encontraram e dessa vez nenhum dos dois desviou. Ana, comecei, mas não sabia como continuar. Ela inclinou a cabeça de leve, esperando. Eu preciso te contar uma coisa. E se você quiser sair da fazenda depois, eu entendo. Vou continuar pagando o curso. Vou te ajudar a encontrar outro lugar, mas... Marcos, que foi? Ela franziu a testa, preocupada. Respirei fundo. Eu gosto de você. Silêncio. Não como amigo, não como protetor. Eu gosto de você de um jeito que me assusta. Você é nova, você passou por coisa horrível. E eu sei que pode parecer que eu estou aproveitando a situação, mas eu juro que não é isso. Eu só não consigo parar de pensar em você. No seu sorriso, na sua força, no jeito que você cuida da Helena. E eu sei que é loucura, mas... Marcos, Ana interrompeu a voz baixa. Parei de falar. Ela se levantou da cadeira, veio até mim. Ficou de pé na minha frente, me olhando de cima. Você acha que eu não percebi? Pisquei, confuso. Percebi o jeito que você me olha. Continuou ela, os olhos marejados. Percebi como você inventa desculpa para aparecer na minha casa. Percebi como você fica todo sem jeito quando eu sorrio. E sabe por que eu percebi? Balancei a cabeça, mudo. Porque eu também gosto de você. Meu coração parou. Eu sei que é complicado. Ana continuou, limpando uma lágrima que escorreu. Eu sei que você ainda ama sua esposa. Eu sei que eu tenho uma filha, que você é mais velho, que tem gente que vai falar. Mas eu não consigo fingir que não sinto nada. Você me salvou, Marcos, mas não só naquela estrada. Você me salvou todo dia desde então. Me deu casa, trabalho, respeito, carinho, me fez lembrar que eu sou gente, que eu mereço coisa boa. Levantei da cadeira devagar, fiquei de frente para ela, perto, tão perto que dava para sentir o cheiro de sabonete dela. Ana, eu não quero que você fique comigo por gratidão. Não é gratidão. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. É amor. A palavra me acertou como um raio. Eu sei que é cedo, ela sussurrou. Eu sei que é estranho, mas é o que eu sinto. Eu te amo, Marcos, do jeito torto, complicado, improvável que a vida permite. Não consegui segurar mais. Puxei ela para mim e a beijei.
Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de medo e esperança misturados. Ela entrelaçou os dedos no meu cabelo, se apertou contra mim e tudo ao redor desapareceu. Quando nos separamos, os dois estávamos chorando. Eu também te amo, falei, a voz rouca. E eu tô apavorado, porque eu não quero estragar isso, não quero te machucar. Você não vai. Ana encostou a testa na minha. A gente vai devagar, a gente vai com cuidado, mas a gente vai. Helena começou a chorar no carrinho. Ana riu no meio das lágrimas, foi até a filha e a pegou no colo. Viu, Heleninha? A mamãe tá feliz. Finalmente, a mamãe tá feliz. Aquela noite entrei no quarto de Helena, minha Helena, e sentei na cama. Olhei para a foto do ultrassom, para a foto dela sorrindo no dia do nosso casamento, para a roupa dela ainda pendurada no armário. Amor, falei para o silêncio, eu conheci alguém. Eu sei que você entenderia. Você sempre disse que eu era burro demais para ficar sozinho, que eu precisava de alguém para me fazer rir. Ana me faz rir. Ela e a Helena pequena. Eu ainda te amo. Sempre vou amar. Mas eu acho que dá para amar mais de uma vez, de jeitos diferentes, e eu acho que tá tudo bem. O vento bateu na janela, balançando a cortina, e pareceu uma resposta. Continua no capítulo 7. Continua. Capítulo 7. Reconstruindo o que foi quebrado. Os meses seguintes foram os mais estranhos e bonitos da minha vida. Ana e eu não contamos para ninguém no começo. Não era segredo, mas era nosso. Algo pequeno e frágil que precisava de proteção antes de enfrentar o mundo. Ela continuou morando na casinha. Eu continuei morando na sede. Mas agora, quando eu aparecia lá com desculpa de trazer alguma coisa, ficávamos na varanda conversando até tarde. Às vezes, eu segurava a Helena no colo enquanto Ana estudava. Às vezes, preparávamos o jantar juntos, algo simples, arroz com feijão e ovo frito, mas que sabia a recomeço. E às vezes, quando Helena dormia e a noite estava quieta, a gente se beijava, devagar, com cuidado, como quem está reaprendendo a viver. Mas nem tudo foi fácil. Uma noite, 3 meses depois daquele beijo na varanda, Ana teve um pesadelo. Eu estava saindo da casa dela quando ouvi os gritos. Voltei correndo. Ela estava sentada na cama, suando frio, o olhar perdido. Ana, segurei ela pelos ombros. Sou eu, é o Marcos. Você está segura. Ela me olhou sem me ver, a respiração acelerada, os olhos arregalados. A jaula, eles estavam voltando. Eu não conseguia sair. Helena estava chorando. Foi só um sonho, falei, puxando ela para o meu peito. Foi só um sonho. Você está aqui. Helena está dormindo ali, olha. Tá tudo bem. Ela agarrou minha camisa e chorou. Não aquele choro solto de alívio, mas aquele choro de quem ainda carrega o peso de tudo que passou. Eu achei que estava melhor, soluçou ela. Achei que tinha superado. Essas coisas não se superam, Ana, falei, acariciando o cabelo dela. A gente aprende a carregar, e você não está carregando sozinha. Eu tô aqui. Fiquei com ela até o sol raiar, sentado na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela enquanto ela dormia. Helena acordou uma vez, choramingando. Fui até o berço, peguei ela no colo, troquei a fralda, meio desajeitado ainda, mas consegui. E dei a mamadeira que Ana tinha deixado preparada. A bebê me olhava com aqueles olhinhos escuros, curiosos, enquanto bebia. E de repente ela sorriu. Um sorriso banguela, pequeno, mas verdadeiro. Senti o peito apertar de emoção. Oi, pequena Helena, sussurrei. Você é muito parecida com a Helena que eu conheci. Forte, teimosa, linda. Coloquei ela de volta no berço, já quase dormindo de novo. Quando virei, Ana estava acordada, me observando da cama. Há quanto tempo você está aí? Perguntei meio sem graça. Tempo suficiente, ela disse com um sorriso suave. Você é bom com ela. Tô aprendendo. Você é bom com a gente, Ana corrigiu. Com as duas, sentei na beira da cama.
Ana, se você precisar de terapia, de ajuda profissional, eu pago. Não tem problema nenhum. Eu sei. Ela segurou minha mão. E eu vou aceitar. Já tinha pensado nisso. Tem horas que eu sinto que não tô conseguindo sozinha. Você não tá sozinha, repeti. Nunca mais. Foi naquela manhã que tomei uma decisão. Quando voltei para a sede, liguei para o meu advogado. Dr. Hélio, preciso que você prepare uns documentos para mim. Expliquei o que eu queria. Ele ficou em silêncio por um momento. Marcos, tem certeza disso? É uma decisão grande. Tenho, respondi, firme. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. 2 semanas depois, os documentos ficaram prontos. Pedi Ana para ir até a sede numa tarde de sábado. Ela apareceu com Helena no colo, usando um vestido simples amarelo que eu tinha dado de presente. Que foi? Você tá com cara de quem aprontou alguma, ela disse desconfiada. Senta, pedi apontando para o sofá da sala. Ela sentou, Helena mamando tranquila no peito. Peguei um envelope pardo em cima da mesa e entreguei para ela. O que é isso? Abre. Ana abriu com uma mão só, tentando não incomodar Helena. Tirou os papéis de dentro. Começou a ler. A expressão foi mudando, de curiosidade para confusão, de confusão para choque. Marcos, isso tá dizendo que a casinha onde você mora agora é sua, completei. Escritura no seu nome. E tem mais. 10 hectares de terra ao redor da casa, também no seu nome. E um fundo de investimento com valor suficiente para garantir a educação da Helena até a faculdade. Mais uma renda mensal para você. Ana levantou os olhos, as lágrimas já escorrendo. Marcos, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Interrompi, me ajoelhando na frente dela. Ana, eu não quero que você fique comigo por dependência. Não quero que você sinta que precisa de mim para sobreviver. Quero que você fique porque quer, porque escolhe. Essa casa, essa terra, esse dinheiro é seu. Aconteça o que acontecer entre a gente. Você e Helena estão seguras, independentes, livres. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Porque eu te amo. Respondi segurando a mão livre dela. E quando a gente ama de verdade, a gente não prende, a gente liberta. Ana colocou Helena no carrinho ao lado do sofá e se jogou nos meus braços, chorando. Choramos juntos, abraçados no chão da sala, enquanto o sol entrava pela janela e pintava tudo de dourado. Eu te amo tanto, ela soluçou. Eu não sabia que dava para amar desse jeito, sem medo, sem corrente. Agora você sabe, sussurrei. E eu também. Naquela noite, depois que Ana e Helena foram embora, entrei no quarto de Helena, minha primeira Helena, pela última vez como um santuário de dor. Tirei as roupas do armário com cuidado. Dobrei cada peça. Separei algumas que Ana pudesse usar. O resto, guardei em caixas para doar. Tirei as fotos das paredes, mas não joguei fora. Coloquei num álbum bonito, que ficaria na estante da sala. Tirei a foto do ultrassom do espelho. Beijei ela. Obrigado, falei, por me ensinar a amar, por me ensinar a ser homem e por me deixar seguir. Guardei a foto no álbum também. Abri as janelas. Deixei o ar entrar. Troquei os lençóis. Aquele quarto não ia mais ser um mausoléu. Ia ser um quarto de hóspedes, um lugar de vida, não de morte. 3 meses depois, Ana se formou em técnica de enfermagem. A cerimônia foi simples, no auditório da Escola Técnica de Palmas. Eu, Dona Lourdes, José Carlos e alguns outros da fazenda fomos assistir. Helena, agora com 7 meses, ficou no meu colo o tempo todo, puxando minha gravata e babando na minha camisa. Não me importei. Quando chamaram o nome de Ana, ela subiu no palco com a cabeça erguida. Não era mais aquela moça quebrada que encontrei numa jaula. Era uma mulher, forte, determinada, livre. Ela pegou o diploma, olhou para a plateia e me achou. Sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo. Eu sorri de volta.
Depois da cerimônia, fomos todos jantar num restaurante simples. Comemos carne assada, arroz carreteiro, farofa. Ana segurou minha mão por cima da mesa o tempo todo. "Obrigada", ela disse na frente de todo mundo, "por acreditar em mim quando eu não acreditava. Você fez tudo sozinha", respondi. "Eu só segurei Helena enquanto você estudava." Todos riram. Naquela noite, quando voltamos para a fazenda, Ana não foi para a casinha dela, foi comigo para a sede. "Eu quero ficar com você hoje", ela disse, segurando Helena no colo. "Se você quiser." "Eu quero", respondi, sem hesitar. Preparei o quarto de hóspedes. Improvisamos um bercinho com travesseiros e cobertores para o lado da cama. Helena dormiu rápido, cansada do dia longo. Ana e eu ficamos deitados lado a lado, de mãos dadas, olhando para o teto. "Marcos, oi, você acha que sua esposa ia gostar de mim?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento. "Acho que sim", respondi, sincero. Helena gostava de gente de verdade, gente que não finge. "Você é assim. Acho que vocês iam ser amigas." Ana virou de lado, me olhando de perto. "Você ainda ama ela?" "Sempre vou amar", respondi. "Mas não do jeito que te amo. É diferente. Ela foi meu passado. Você é meu presente. E se você quiser, meu futuro também." "Eu quero", ela sussurrou e me beijou. Foi diferente dos outros beijos. Não tinha mais medo, não tinha mais fragilidade. Era um beijo de quem sabia o que queria, de quem tinha escolhido. Fizemos amor pela primeira vez naquela noite, com cuidado, com respeito, com amor verdadeiro. E quando terminamos, Ana deitou a cabeça no meu peito, ouvindo meu coração bater. "Eu nunca pensei que ia ser feliz de novo", ela disse, a voz sonolenta. "Eu também não", respondi, beijando a cabeça dela. E pela primeira vez em anos, eu e Ana dormimos inteiros, sem pesadelos, sem dor, só paz. Continua no capítulo 8, final. Continua. Capítulo 8. A casa que o amor construiu. 1 ano e meio depois daquele dia na jaula, eu e Ana nos casamos. Não foi casamento de revista. Não teve buffet caro, decoração rebuscada, lista de convidados quilométrica. Foi na varanda da Fazenda Esperança, num fim de tarde de setembro, com o céu pintado de laranja e roxo. O juiz de paz veio de Três Marias. Os convidados eram os trabalhadores da fazenda, alguns vizinhos, o capitão Augusto e sua esposa, Dr. Renato, Dona Lourdes e sua família. Ana usou um vestido branco simples que ela mesma escolheu numa loja de Palmas. Eu usei terno, o mesmo que tinha usado no meu primeiro casamento. Tinha pensado em comprar um novo, mas Ana disse que não precisava. "Esse terno tem história", ela disse. "Ele te trouxe até aqui, até mim." Helena, agora com 1 ano e 3 meses, andando e falando algumas palavras, foi nossa daminha. Ou melhor, tentou ser. No meio da cerimônia, ela largou as pétalas de rosa no chão e veio correndo para mim, gritando "Papai, papai", com os bracinhos erguidos. Foi a primeira vez que ela me chamou assim. Peguei ela no colo, com as lágrimas escorrendo sem vergonha. Ana também chorava. O juiz também. Dona Lourdes nem se fala. Tinha trazido 3 pacotes de lenço. "Pode beijar a noiva", disse o juiz, a voz embargada. Beijei Ana com Helena espremida entre nós. E foi o beijo mais bonito da minha vida. Depois teve comida farta, churrasco, arroz, vinagrete, farofa, mandioca frita, tudo feito pela cozinheira da fazenda. Teve música ao vivo, um violeiro da região que tocou moda de viola até a noite virar madrugada. Teve dança, risada, história contada, criança correndo pelo pátio. No meio da festa, José Carlos veio até mim. "Patrão, posso falar uma coisa?" "Claro, José." Ele pigarreou, meio sem jeito. "Quando o senhor trouxe aquela moça pra cá, machucada, com a menina na barriga, muita gente ficou de olho torto, achando que o senhor estava fazendo besteira, que ela ia se aproveitar, que era arriscado." Fiquei quieto, ouvindo.
Mas hoje, vendo vocês ali, vendo a dona Ana formada, trabalhando na enfermaria que o senhor montou, vendo a pequena Helena chamando o senhor de pai, hoje eu entendi. Entendeu o que, José? Ele me olhou com aqueles olhos enrugados de quem viveu muito. Que o senhor não estava salvando ela, vocês estavam salvando um ao outro. Apertei o ombro dele, emocionado demais para falar. Ele tinha razão. Nos meses seguintes, eu e Ana transformamos a fazenda. Convertemos um galpão antigo na Casa Helena, um ponto de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Tinha dormitório simples, cozinha comunitária, banheiros, uma salinha com computador e telefone e a enfermaria onde Ana trabalhava 3 vezes por semana. Fizemos parceria com a Prefeitura, com a Polícia Rodoviária Federal, com ONGs da região. Qualquer mulher que precisasse, grávida, fugindo de violência, perdida, sem rumo, podia aparecer, sem perguntas, sem julgamento. Com dignidade, Ana comandava tudo com pulso firme. Aquela moça tímida e quebrada tinha virado uma leoa. Ela entrevistava as mulheres, cuidava dos ferimentos, organizava encaminhamentos, dava bronca quando precisava, abraçava quando precisava mais ainda. Você nasceu para isso, eu disse uma vez, vendo ela cuidar de uma moça que tinha chegado com o rosto todo roxo de tanto apanhar do marido. Não, Ana respondeu, terminando de limpar o corte no supercílio da mulher. Eu morri para isso. E renasci, agora eu sei o que é estar do outro lado. E sei que um gesto, um copo de água, uma palavra, pode mudar tudo. Em 2 anos, a Casa Helena acolheu 43 mulheres. Algumas ficavam alguns dias, outras semanas. 2 ficaram meses, até se reerguerem completamente. Todas saíram de lá diferentes, mais fortes, mais esperançosas. E a fazenda prosperou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não só financeiramente, embora as colheitas tivessem sido excelentes, mas prosperou em vida. Os trabalhadores ficavam, as famílias cresciam, as crianças corriam pelo pátio, tinha churrasco nos domingos, festa junina no São João, amigo secreto no Natal. A Fazenda Esperança finalmente fazia jus ao nome. Helena crescia rápida. Com 2 anos, já falava feito uma matraca, corria atrás das galinhas, ajudava Dona Lourdes a fazer bolo, ou melhor, comia metade da massa crua. Me chamava de papai sem pestanejar. E quando perguntavam dela sobre a mãe, ela apontava para Ana com orgulho. Minha mamãe é enfermeira. Mas teve uma tarde, Helena estava com 3 anos, que ela me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Estávamos na varanda da sede, só nós 2. Ana tinha ido à cidade resolver umas coisas da Casa Helena. Helena brincava com uma boneca no meu colo. Papai! Oi, filhota! A vovó Helena tá no céu? Engoli seco. Ana e eu sempre fomos honestos com ela sobre tudo. Ela sabia que Helena, minha primeira esposa, tinha existido. Sabia que ela tinha morrido. Sabia que a homenageávamos no nome. Tá sim, respondi, puxando ela mais para perto. E o bebê que não nasceu também? Também. Helena ficou pensativa, balançando a boneca. Eles ficam tristes de a gente ser feliz? A pergunta me acertou no peito. Não, meu amor, respondi, a voz embargada. Acho que eles ficam felizes, porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer que a pessoa seja feliz, mesmo se a gente não puder estar junto. Então a vovó Helena gosta de mim? Tenho certeza que sim. Segurei o rostinho dela entre as mãos. Ela ia amar você, cada pedacinho seu. Helena sorriu, aquele sorriso sem dente de leite que já tinha caído, e voltou a brincar com a boneca. E eu fiquei ali, olhando para o horizonte, com o coração cheio. Hoje, 6 anos depois daquele meio-dia escaldante em que encontrei Ana, eu acordo de um jeito diferente. Não acordo sozinho. Acordo com Ana do meu lado, o cabelo espalhado no travesseiro, a respiração suave.
Acordo com Helena invadindo nosso quarto às 6 da manhã, pulando na cama, gritando que quer panqueca no café. Levanto, vou para a cozinha, faço panqueca. Aprendi com Dona Lourdes. Ana aparece sonolenta, me abraça por trás, beija meu pescoço. Helena senta na cadeirinha dela, balançando as perninhas, contando sobre o sonho que teve com um cavalo roxo que voava. Depois do café, vou trabalhar. Mas não é mais aquele trabalho vazio de antes. Agora eu passo na casa Helena, converso com as mulheres que estão lá, vejo se precisam de alguma coisa. Passo nos barracões, converso com os peões, tomo café com eles, volto para a sede, reviso uns papéis, assino umas coisas. Mas não demoro, porque agora eu tenho motivo para voltar para casa. Ana trabalha na casa Helena toda manhã. À tarde, busca Helena na escolinha da fazenda. Sim, montamos uma escolinha pequena para os filhos dos trabalhadores. Voltam para casa, tomam banho, jantam. E à noite, depois que Helena dorme, eu e Ana sentamos na varanda. Às vezes conversamos, às vezes ficamos em silêncio, só ouvindo os grilos e o vento. Às vezes fazemos amor, às vezes só dormimos abraçados. Não é uma vida perfeita. Tem dia que Ana ainda tem pesadelo. Tem dia que eu ainda sinto falta da minha primeira Helena e do meu filho. Tem dia que brigamos. Bobagem, coisa de casal, mas brigamos. Tem contas para pagar, problema para resolver, gente doente, colheita ruim, mas é uma vida real, uma vida vivida, uma vida que vale a pena. Epílogo. Estou sentado na mesma varanda onde tudo começou. O sol se põe atrás dos eucaliptos, pintando o céu de laranja e rosa. Ana está ao meu lado, a barriga redonda de 7 meses. Sim, vamos ter um filho, um menino. Vamos chamar de Miguel, nome que minha primeira Helena tinha escolhido para o nosso bebê. Helena, agora com 6 anos, corre pelo pátio com outras crianças, rindo alto, suja de terra, livre. Olho para a estrada de asfalto ao longe, aquela mesma estrada onde encontrei Ana, aquela mesma estrada que mudou minha vida, e penso: quantas Anas estão por aí, presas em jaulas invisíveis, esperando que alguém pare o carro? Quantos Marcos estão dirigindo em piloto automático, cegos para a dor alheia, surdos para os gritos? Eu quase fui um desses, quase passei reto, quase fingi que não era comigo. Mas eu pisei no freio, desci da caminhonete, abri a jaula, e ao libertar Ana, eu me libertei também. No que você está pensando? Ana pergunta, pousando a cabeça no meu ombro. Em como a vida é estranha. Respondo, passando a mão na barriga dela. Como um gesto pode mudar tudo. Não foi um gesto, ela corrige, entrelaçando os dedos nos meus. Foi uma escolha. Você escolheu parar, escolheu ver, escolheu cuidar. E você escolheu ficar, escolheu confiar, escolheu recomeçar. Ana sorri. E a gente escolheu um ao outro. De novo, de novo, de novo, todo dia. Beijo a testa dela. E eu vou continuar escolhendo. Até o último dia. Helena corre até nós, ofegante, os olhos brilhando. Papai, mamãe, vocês viram? Uma arara passou voando. Era enorme, toda colorida. Vi sim, filhota, digo puxando ela para cima do meu colo. Linda, né? Quando o Miguel nascer, eu vou mostrar as araras para ele. Ela diz séria. E vou ensinar ele a correr, a brincar, tudo. Pai, sim, Ana acaricia o cabelo da filha. Você vai ser a irmã mais incrível do mundo. Helena sorri satisfeita e desce correndo de volta para o pátio. O sol termina de se pôr. As primeiras estrelas aparecem. A fazenda se enche de luzes. As casas dos trabalhadores, os postes do pátio, a casa Helena iluminada ao fundo. E eu respiro fundo, com o coração cheio. Porque eu aprendi que riqueza não se mede em hectares nem em máquinas. Se mede em abraços dados, em mãos seguradas, em segundas chances, em jaulas abertas. Se mede em amor. E hoje, sentado nessa varanda, com minha esposa ao lado e minha filha correndo no pátio,
com um filho a caminho e uma fazenda cheia de vida. Eu sou o homem mais rico do mundo, não porque tenho muito, mas porque escolhi dividir. Não porque sou forte, mas porque aceitei ser fraco. Não porque salvei alguém, mas porque deixei ser salvo. Fim. Ao ver essa cena, ele parou o carro. E ao parar o carro, ele salvou 2 vidas, a dela e a dele próprio, porque às vezes a maior jaula não tem grades, fica dentro do nosso peito. E só se abre quando escolhemos estender a mão para quem precisa, quando escolhemos amar de novo, quando escolhemos viver de novo, uma vida por vez, um gesto por vez, uma escolha por vez.